Boa noite a todos, pessoal. A gente dando continuidade à nossa disciplina aqui de fundamentos de roteamento e comutação. Na aula de hoje, a gente vai terminar de ver o capítulo 2 do nosso curso da Cisco, que fala sobre roteamento estático. Tá? Então, já cadastrei aqui o tópico lá no Siga A, já cadastrei também aqui a atividade prática do PECT 3, que é sobre criação de rotas estáticas flutuantes. Então, a gente vai terminar, na verdade, ver o subcapítulo 2.2 e ver o subcapítulo 2.3, tá? A aula de hoje vai ser uma aula mais curta que da aula passada, tá? Tem menos conteúdo. Mas aqui duas coisas importantes, tá? Então, terminando o capítulo aqui de hoje, vocês já podem realizar o exame teórico do capítulo 2 do CCNA, tá? Relembrando, do capítulo 1 até o 4, vocês têm até o dia 30 de novembro para realizar os 4 exames, tá? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. O capítulo 4 a gente vai terminar provavelmente daqui a 2, 3 aulas, tá? E aí, então, a gente vai terminar final de metade de outubro. Vocês vão ter ainda mais um mês e pouco até final de novembro para realizar esses exames, tá? Mas não deixe para a última hora, ok? Porque depois do exame 5, 6 e 7 vai ser um prazo mais curto, vai ser final do ano, final de dezembro, tá? Então, não deixem para fazer tudo lá na última hora, tá? Dei esse prazo grande aqui no começo, mas a ideia é que vocês vão fazendo ao longo do semestre, para não chegar lá no final e dizer, professor, eu perdi o prazo, não sei o quê. Dessa vez não vai ter segunda chance, tá? Estou dando um prazo bem longo, até 30 de novembro, então não me venham lá no final de novembro, dizendo que não teve tempo, que a internet caiu e etc, tá? Outra coisa, eu já abri também o exame prático do capítulo 2, tá? Lembrando que a gente tem 2 exames práticos do capítulo 2 e do capítulo 7. Do capítulo 7 eu vou abrir só lá para frente, para a gente terminar de ver o capítulo 7, né? Aí vou dar um prazo maior, enfim. Mas o prático do 2 já está aberto, tá? Então, já aproveita também e já vão fazendo. Vocês têm 2 chances para fazer essa avaliação prática. Como é que ela funciona? Vocês vão lá no... Deixa eu abrir aqui. Vocês vão lá no CCNA, lá no NetAcad, tá? Aí tem o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá no final, ó, tem exames para a prática. Capítulo 2, avaliação de habilidades práticas do PECT 3. E capítulo 7. O 7 ainda está fechado, mas 2 já está aberto. Cliquem aqui, vai para abrir a avaliação para vocês. Tá? Ela é somente em inglês. Então, assim, vocês vão abrir. Ele vai abrir o PECT 3 instalado na máquina de vocês, tá? Então, tem que ter o PECT 3 instalado. E vocês vão fazer isso no backtrace de vocês, mas ele vai estar, tipo, online, conectado aqui com o sistema da Cisco, tá? E vocês vão ter 5 horas para enviar a avaliação, tá? O que eu aconselho quem tem dificuldade na configuração ou no inglês, tá? Abra uma atividade, vai ter lá aquele arquivo que vai ter o passo a passo, o que vocês têm que fazer, copiem aquilo para um TXT ou para um arquivo de Word, enfim, e traduzam para o português, tá? Para você saber o que tem que fazer. Para não perder tempo traduzindo o inglês para o português e dando os comandos ali e de repente não ter tempo para enviar, tá? Então, mas vocês podem abrir, fechar a atividade e continuar de onde pararam, isso não tem problema. Agora, se vocês abrirem e deixar correndo o tempo de 5 horas e não enviar, vocês vão perder o prazo para enviar, tá? Então, vocês vão ter 2 chances, então, na primeira pode ir mal, depois pode fazer de novo, tá? Esse aqui ainda é tranquilo, tá, pessoal? Que é só sobre rota estática, configuração de interface, que é o que a gente viu até agora no curso. O 7 já é bem mais complicado, leva bem mais tempo, tá? Então, aconselho já ir fazendo aí para não deixar tudo para a última hora. E o prazo desse prático do capítulo 2 também é até dia 30 de novembro. Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo? Tá? Se tiver alguma dificuldade, pessoal, depois para fazer, vocês podem não sobre a prática, né, mas se tiver, de repente, para abrir, às vezes o pessoal tem alguma dificuldade no PECT Trace ali, no Firefox, enfim, no Chrome, na hora de ele fazer essa abertura, né, e vocês vão ativar ali a atividade e automaticamente ele vai abrir o PECT Trace do PC de vocês, tá? Então, algumas vezes dá alguns probleminhas, ok? Mas se der algum problema, tentem primeiro trocar de navegador, tá? Que às vezes isso resolve. Ok, então, dito isso, então vamos ver aqui a parte então, teórica da nossa aula de hoje. Depois a gente vai dar alguns comandos também lá no PECT 3, tá? E, pessoal, se por acaso alguém tentar abrir aqui do 1 ao 4, ou essa habilidade prática aqui, e não conseguir, sei lá, um aviso de que não está habilitado, me comuniquem, tá? Porque a princípio é para estar aberto para todos vocês, ok? Então, pessoal, agora sim, então, dando continuidade à nossa disciplina aqui, né, o capítulo 2, nós tínhamos parado na semana passada, aqui na parte da rota estática, né, verificação de rota estática. Então, a gente vai terminar aqui o subcapítulo 2.2 e depois o subcapítulo 2.3, tá?
Então, continuando na parte de configuração de rotas estáticas, tá? A gente vai ver aqui como configurar rotas estáticas flutuantes. Então, as rotas estáticas flutuantes, elas possuem sempre uma distância administrativa maior, tá, do que o protocolo de roteamento dinâmico ou outra de rota estática. Tá? E para que serve uma rota estática flutuante? Ela serve como uma rota de backup, tá? É um caminho alternativo. Então, por acaso, por exemplo, uma empresa tem uma filial numa cidade, uma sede em outra cidade, ela pode ter um link privado, né, que é dela mesmo, para fazer essa comunicação entre essas filiais, enfim, entre a sede e a filial, e pode ter um caminho de backup, por exemplo, usando a internet, tá? Então, quando a gente configura aqui uma rota flutuante, a gente precisa configurar ela com uma distância administrativa maior do que aquele link, né, aquela rota que a gente utiliza normalmente. Lembrando aqui que a distância administrativa dos protocolos de roteamento dinâmico, aqui mais comuns, o EIGRP é 90, o IGRP é 100, o SPF 110, o ISE 115 e o RIP 120, tá? Lembrando que, para o roteador, quanto menor a distância administrativa, tá? Ele vai dar maior importância, né, para essa distância menor. Tá? Então, se todos esses protocolos estiverem sendo utilizados e todos eles têm uma rota para o mesmo destino, o roteador vai escolher aquela que tem menor distância administrativa. Seria, no caso aqui, 90. Então, ele só ia instalar essa rota na tabela de roteamento. Por padrão, a distância administrativa de uma rota estática é sempre 1. Então, a gente configura, dá o comando IP, route, endereço de rede, endereço de subrede, para criar uma rota, automaticamente a distância administrativa dela vai ser igual a 1. Tá? Então, a gente pode aumentar a distância administrativa, né, para tornar essa rota menos desejável e ela, então, servir realmente como uma rota de backup. Tá? Então, como é que a gente configuraria aqui nesse exemplo? Aqui o roteador ele tem o R1, né? Ele tem um caminho até a rede 172.16.2.2. Desculpa. Aqui ele tem uma rota padrão através da rede 172.16.2.2, que é essa interface aqui do R2, tá? Então essa aqui seria a rota que ele utiliza normalmente. Então tudo que chega até ele manda para cá. Mas ele também poderia criar uma rota padrão alternativa, tá? Usando aqui esse outro link entre R1 e R3. Seria, então, IP route 000.000.10.10.10.2, que é o IP de próximo salto, que é o IP dessa interface de R3. Mas o que é a diferença de uma para outra? Esse númerozinho aqui, ó. O que é esse númerozinho aqui? É a distância administrativa que eu estou configurando manualmente, tá? Por que isso? Porque eu quero que essa rota aqui, ela funcione como uma rota flutuante. Ou seja, quando essa rota aqui não puder ser utilizada, por exemplo, esse link aqui entre R1 e R2, ele falhar, tá? Tiver algum rompimento, ou a interface de um dos dois que for desativada, essa outra rota, que tem uma distância administrativa maior aqui, ela vai ser, então, instalada na tabela de roteamento, tá? Então, lembrando que quando a gente não coloca nada aqui, depois do endereço aqui de próximo salto, tá? Ou da interface serial, enfim, dependendo do tipo de rota que a gente está configurando, isso é uma distância administrativa igual a 1, tá? Se eu quiser informar um valor diferente, eu preciso, então, manualmente colocar esse valor, ok? Então, nesse caso aqui, isso aqui serviria, então, como uma rota flutuante, ou uma rota de backup, uma rota alternativa, tá? Então, essa primeira rota aqui, se a gente fosse verificar na tabela de roteamento, né, ela teria essa forma aqui, 000/0, ó, o 1zinho aqui antes da barra significa que a distância administrativa dela é 1, através do IP 172.16.2.2, que é o R2 aqui. Então, caso essa rota futuramente fosse, por exemplo, aqui desabilitada, né, a gente desabilitasse aqui alguma interface, a outra rota que a gente configurou anteriormente seria, então, automaticamente instalada aqui na tabela de R1, tá? Se a gente fizesse o mesmo comando para ver a tabela de roteamento, ó, aí a rota instalada seria aquela que tem a distância administrativa igual a 5, e o IP de próximo salto é a 10.10.10.2, né? Que seria, então, para mandar aqui para o R3, tá? Então, é bem simples, pessoal. A rota flutuante é uma rota que a gente configura como um caminho alternativo, como um backup. Tá? E para isso, a gente sempre dá uma distância administrativa maior do que aquela rota que a gente utiliza normalmente ou que o protocolo padrão utiliza normalmente. Tá? Por exemplo, eu estou usando aqui um EIGRP para uma rota, ele tem 90, eu quero criar uma rota estática alternativa, eu posso botar, sei lá, 100, 120, então um valor maior do que esse aqui. Tá? Por quê? Porque se eu colocar um valor menor, essa rota que eu criei como uma rota de backup, ela vai acabar se tornando a rota normal, né? A rota comum, tá? E não é isso que a gente quer.
Tranquilo? E para configurar uma rota flutuante IPv6, pessoal, a ideia é a mesma, só que, claro, a gente vai usar, então, o comando IPv6 e também o endereço IPv6. Né? Então, na mesma topologia, só que usando IPv6, ó, IPv6 route 2.2.0, que para criar uma rota padrão entre R1 e R2. E se eu quiser criar uma rota padrão, né, flutuante estática aqui, a gente vai usar aqui o IP de próximo saldo R3 e, da mesma forma, vou colocar aqui a distância administrativa 5, tá? De novo, essa de cima aqui vale 1, essa de cima, a de baixo, a distância administrativa igual a 5. Então, inicialmente, se a gente for ver a tabela de roteamento, vai estar instalada lá na tabela de roteamento a rota cuja distância administrativa é igual a 1, né? Porque sempre, como eu falei, a distância administrativa menor sempre tem preferência. Caso aconteça alguma falha entre R1 e R2, nesse link aqui, automaticamente, então, a outra rota seria instalada na tabela de roteamento e seria utilizada, então, a rota entre R1 e R3. Tranquilo? Sim? Não? Sim, professor. Sim, professor. Sim, beleza? Pessoal, vamos só fazer aqui esse comando aqui só para o pessoal ver aqui certinho. Bem tranquilo, tá? Aqui no roteador. Enable. Do terminal. Então, eu vou criar aqui uma rota, que seria a rota que a gente utiliza, uma padrão, né? Mas que a gente vai utilizar aqui como a rota, vamos dizer assim, rota principal, né? Que é aquela que a gente deseja que seja utilizada normalmente, tá? 172.16.2.2. Tá? Criar aqui uma rota. Agora, para criar uma rota, então, alternativa, pessoal, de backup, nesse caso aqui também é uma rota padrão, né? Eu colocaria, então, aqui o IP de próximo salto, seguindo a gente tinha visto ali nos slides, então é 10.10.10.2, e dou um espaço aqui, coloco 5, tá? Ou 4, ou 3, enfim, tá? Vou botar aqui o 5, e dou Enter. Então, assim, como eu falei, automaticamente, essa segunda rota aqui, ela vai ser instalada na tela de alojamento quando essa rota inicial aqui tiver alguma falha, né? Tiver algum problema. E para criar uma IPv6, o comando é IPv6 out 2001, vamos para o IP DB8, ACAD 4.2.2. Então, aqui cria uma rota, desculpa, IP route, rota padrão aqui, 2.2.0, e endereço próximo salto aqui, endereço P6. Que qualquer, tá? Para criar, então, uma rota padrão estática flutuante, né, de backup, a gente colocaria aqui um outro endereço, né, para uma outra interface, de outro roteador, e também colocaria aqui a distância administrativa, esse exemplo aqui, igual a 5, tá? Para a gente fazer, então, aí uma rota flutuante. Então, é bem simples, tá? Para a gente criar uma rota flutuante. Pode falar, Gabriel. Guilherme, as duas rotas, tanto a ativada quanto a outra, elas aparecem na tabela de roteamento? Não, foi isso que eu falei. Só essa aqui que é instalada. Quando essa aqui não tiver algum problema, não conseguir ser alcançado, enfim, aí é ativada a outra rota. Tá? É só instalada uma delas por vez, tá? Não é as duas. Ok? Ok. Tá? Porque, de novo, assim, ó, como a gente está... é uma rota estática, nesse caso aqui, padrão, né? Rota padrão aqui. A gente vai ter uma por vez, então ela sempre vai pegar aquela com a menor distância administrativa, tá? Então, se eu criasse uma outra aqui com a distância administrativa 10, seria o backup do backup, né? Ele vai sempre pegando aquela que tem a distância administrativa melhor, desculpa, e colocar na tabela de roteamento. Tá? Tem, pessoal, o package 3, tá lá no SIGA, é sobre rotas flutuantes, tá? Lá vocês vão ter que configurar lá as rotas, essas rotas flutuantes, vão ter que desativar algumas das interfaces e vai pedir para vocês depois verificar a tabela de roteamento. Tá? E lá vocês vão ver exatamente isso aqui, né? Quando a rota acontece algum problema, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, que vai ser praticamente o que vocês vão fazer lá, né? Vocês vão desativar aqui uma das interfaces de um dos roteadores, tá? E depois, quando vocês forem verificar a tabela de roteamento, vocês vão ver que a rota estática lá, padrão, mudou, tá? Vai ser aquela, então, que serve como uma rota padrão flutuante. Isso, automaticamente, o roteador, depois, ele
ele faz essa inserção, tá? Na hora de mandar um pacote, ele vai ver que deu algum problema, o pacote, enfim, retornou, e ela é, então, configurada, né? Ela é colocada na tabela de roteamento. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, para terminar esse estudo do capítulo 2.2, tá? A gente vai falar sobre rotas de host automaticamente instaladas, tá? O que é uma rota de host? Ela é um endereço IPv4 que tem uma máscara de 32 bits ou um endereço IPv6 com uma máscara, né, um prefixo de 128 bits, tá? Elas são instaladas automaticamente quando o endereço IP é configurado. Então, sempre que eu configuro o endereço IP numa interface ali, essa interface está ativa, né? Além daquela rota de uma rede diretamente conectada, ser instalada na tabela de roteamento, também é instalado aqui essa rota de host local, né? Então, ela é configurada com uma rota de host aqui estática local e permite mais eficácia ou eficiência, né, para os pacotes selecionados ao roteador. E ela foi introduzida a partir do iOS 15 dos sistemas da Cisco, tá? E ela tem uma rota lá local marcada com o L. Então, quando a gente olha na tabela de roteamento lá, aqui uma letrinha L, isso quer dizer o quê? Que isso aqui é um endereço de interface do próprio roteador, e o motivo de existir isso na tabela de roteamento é que quando o pacote é direcionado ao roteador em si, não é um pacote que vai ser encaminhado para outro roteador, para outro destino, tá? Isso aqui torna, essa entrada na tabela torna o processamento desse pacote para o próprio roteador mais rápido, tá? Mais eficiente. Então, por isso que quando a gente configura aqui uma interface que está diretamente conectada ao roteador, além dessa entrada aqui C, que é uma rede diretamente conectada, também é criada essa entrada L aqui, tá? Para indicar, então, a interface o IP, desculpa, da interface do próprio roteador, tá? Da mesma forma como lá no IPv6, tá? No IPv6 também aparece lá, um Lzinho, também então que é o endereço IPv6 da interface do próprio roteador. Lembrando que no IPv6 é /128 e no IPv4, né, claro, é /32. Isso que são aquelas automaticamente instaladas, né? E a gente também pode configurar uma rota estática, tanto no IPv4 quanto no IPv6, de forma manual, né? E para que a gente faria isso? Por exemplo, a gente quer enviar um pacote ou quer criar uma rota que seja específica para um dispositivo em si, não para uma rede, né? Por exemplo, eu tenho um servidor de autenticação, então todo pacote que passa ali, por exemplo, para um roteador, para um ISP, eu tenho que chegar no servidor de autenticação. Então, eu posso criar uma rota que, ao invés de me indicar uma rede, vai me indicar, na verdade, um endereço IP de uma interface de um servidor, por exemplo, que é nessa figurinha aqui, tá? Então, como é que a gente faria isso aqui? Ó? Eu tenho aqui no R1 uma rota, então, para 209, 165, 202.38. Se vocês forem ver, isso aqui não é um endereço da rede, né? Em si é o endereço aqui do servidor em si, tá? Seria o endereço do próprio servidor. E a máscara 255, 255, 255, 255 seria o /32, né? Enviando aqui para o endereço 9851.102, que seria o endereço aqui desse ISP aqui, ok? Então, a gente também consegue criar uma rota de host estática, tá? Manualmente, quando a gente, então, quer, na verdade, que esse pacote seja destinado a um dispositivo em específico, tá? Normalmente, isso vai ser um servidor, tá? Então, seria essa forma aqui. E no IPv6, a mesma ideia, tá? Então, a diferença de uma rota normal, essa rota de host, né, estática, em relação às outras rotas que a gente viu até agora, é isso. Que ao invés de aqui eu colocar o endereço de uma rede, eu coloco o endereço de uma interface, né, de um dispositivo, e a máscara daí sempre tem todos os bits em 1, né? É 255, 255, 255, 255 para o IPv4, e para o IPv6 lá é o aqui 128, né? Então essas aí seriam as diferenças, ok? Então isso é só, na verdade, como a gente falou, para ter uma eficiência melhor quando o pacote é destinado a uma máquina em específico. E entrando agora no subcapítulo 2.3, aqui só deixa eu ajeitar aqui. Então a gente vai ver um pouco aqui, a gente já viu, na verdade, vai rever, né, como é que é o processo de encaminhamento de um pacote de um PC ao outro, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente quer enviar um pacote do PC1 até o PC3, o PC1 está aqui na esquerda e o PC3 aqui na direita, né? Então, o PC1 vai enviar o pacote para o gateway padrão da rede dele, que nesse caso é o roteador R1 aqui, né? Através da interface giga 0/0. Então, chegando aqui na interface, o R1
ele não vai possuir nenhuma rota específica para 192.6820, né, que é a rede cujo PC3 faz parte, tá? E, portanto, ele vai usar uma rota padrão, né? Então, ele vai internamente ter uma rota padrão e vai encaminhar esse pacote, então, para o R2, tá? Antes de fazer isso, ele faz o quê? Ele vai ter que encapsular o pacote num novo quadro, tá? Usando tecnologia serial, e enviar o pacote para a interface serial 0/0/0. O pacote não vai chegar nessa interface 0/0/0 do R2, o R2 vai desencapsular o pacote, o quadro, na verdade, né? E vai buscar uma rota, então, até o destino. Nesse caso aqui, o R2 vai ter uma rota estática até o 192.0/24, que é uma rota que leva através desse link de R2 até R3, tá? Enviando o pacote pela interface serial 001, né, do próprio R2, para a interface serial 001 do R3. Então, o R2 ele vai encapsular novamente o pacote, um novo quadro, e vai encaminhar pela interface de saída serial 001. Esse pacote vai chegar lá no R3, tá? Então, o R3 ele vai desencapsular o quadro e vai ver que ele tem uma rota, né, diretamente conectada, né, para 192.6820/24, através da interface giga 0/0. Antes de ele enviar esse pacote para o PC3, ele precisa procurar lá na tabela ARP dele, né, para ver se ele já tem um endereço MAC que corresponde ao IP 192.168.2.10, que é o IP do PC3, tá? Caso ele tenha, ele vai na cache ARP, né, ele vai usar esse endereço MAC. Caso contrário, ele vai ter que fazer uma requisição ARP e descobrir qual é o endereço MAC desse PC3. Depois ele vai encapsular o pacote novo quadro, com o endereço MAC da interface de origem, né, da interface de giga 00 como endereço de origem, e como MAC de destino, né, ele vai usar o MAC do PC3, tá? Então ele vai enviar o quadro aqui para essa interface, e o quadro vai chegar até o PC3, tá? Então seria o processo normal e que a gente quer que aconteça sem nenhum problema, né? Então, até agora nada demais. Só que às vezes tem alguns problemas no meio de configuração que não acontece isso, né? O pacote não chega até o seu destino, tá? Então a gente vai ter alguns comandos para a gente utilizar para verificar determinados erros quando acontecem nas redes, tá? Principalmente essa parte agora de roteamento. Que é o ping, o traceroute, que para ver o caminho que o pacote percorre até chegar ao destino, o show IP route para ver a rota, show IP interface brief para ver a configuração da interface, e o show CDP neighbors detail, que é um comando para a gente ver também os dispositivos que estão diretamente conectados ali no dispositivo atual, né? Então, são alguns comandos aí bem importantes que a gente vai utilizar e que vocês vão utilizar também daqui para frente, enfim, nos laboratórios, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, a gente foi dar no comando de show IP interface brief para verificar aqui as configurações da interface, tá? Foi dado também um tracer 92.6821, que é para o pacote chegar, então, até aqui o PC3, tá? E, a princípio, está tudo ok, tá? Agora, que é o que a gente queria que acontecesse, né? Agora, quando a gente, por exemplo, aqui nesse exemplo, o R2, vou tentar enviar o pacote, e o pacote, através do ping aqui, ó, ele dá uma falha, né? Não chega até o destino, o ping não vai e volta, a gente tem que, então, normalmente, utilizar essa sequência. A gente tenta dar um ping até o destino, para ver se está pingando, como a gente diz, né? Se pingar, ou a gente vai para o próximo comando, né? E quando não pingar, se pingar é porque está ok, não precisa dar mais nada, porque chegou e voltou. Agora, se não pingar, a gente vai para o próximo comando, que seria o traceroute, tá? Que é para verificar quais os pontos que o pacote passa pela rede. Em outras palavras, quais são os roteadores, a interface que o pacote passa até chegar no destino. Então, nesse caso, eu quero passar de PC1 para o PC3, eu tenho que passar em R1, passar em R2 e passar em R3, tá? Então, a gente foi dar aqui um traceroute novamente e viu que o R2, ao invés de encaminhar para o R3, ele encaminha de volta para o R1, tá, o pacote. Então, a gente for ver aqui no traceroute, num cenário com algum problema, ó, inicialmente ele passa a interface 72.16.2.2, depois 72.16.2.1, que é do R1, depois o R1 vai mandar de volta para o R2 manda de volta para o R1. Então, ficou em loop entre R1 e R2, tá? E claro, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o pacote siga adiante. Então, se a gente deu o ping que não funcionou, deu o traceroute, viu que está indo e voltando, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que verificar, então, as tabelas de roteamento, tá? Então, a gente vai lá no R2, por exemplo, e vai verificar que no R2 a rota estática para a rede 92.168.2.0
24, que é a rede do PC3, tá? Ela foi configurada usando o endereço de próximo salto errado, né? Ao invés de ser utilizado aqui o endereço 192.168.1.1, que é do R3, foi utilizado o 72.16.2.1, né? Que é o IP da interface de R1. Então, essa entrada aqui na tabela de roteamento, a entrada estática aqui, tá? Ela está com esse endereço de próximo salto errado. Esse endereço tem que ser o endereço do R3, tá? Porque ó, a rede 192.168.2.0, ela é alcançada através de R3, e não de R1. Então, é simplesmente a gente tem que apagar essa rota, criar uma nova com o IP correto, tá? Como é que a gente apaga uma rota? É o comando no, né? Tudo quase ali a gente quer tirar, quer apagar no dispositivo da Cisco, é no e o comando que a gente deu. Então, quando a gente criou aquela rota, a gente deu o comando IP route 192.68.2.0, 255.255.255.0, 172.16.2.1, né? A gente coloca só o no na frente e a gente apaga essa entrada na configuração do roteador. E depois cria a rota correta, né? IP route 192.68.2.0, 255.255.255.0. Aí sim, para o IP de próximo salto, 92.68.2.1.1, desculpa, que é o IP do roteador R3. Tá? E depois a gente fizer o ping, então, novamente, a gente vai ver que o pacote chegou até o seu destino. Tá? Então, aqui recapitulando, sempre quando tiver algum tipo de atividade, prática, enfim, algum problema, usem sempre o ping para verificar se o pacote está indo e voltando. Se ele está indo e voltando, quer dizer que o roteamento está ok, que não tem nenhum problema na rede, né? Caso o ping falhe, aí tenta o traceroute para ver se você descobre algum tipo de loop na rede. E se não der nenhum tipo de loop, então vocês usem aqui as outras ferramentas aqui, né, para verificar o que pode ser, tá? Lembrando, quando a gente dá o traceroute, ele tá tudo certinho, ó, ele dá os saltos e depois ele termina, né? O prompt de comando ele volta aqui para te dar um novo comando. Agora, quando ele fica indo e voltando, que não termina nunca, é que provavelmente tem algum loop e algum problema no meio do caminho. Tranquilo? Tranquilo, pessoal. Pessoal, só para nós encerrar aqui, então, ó, deixa eu voltar aqui. Desculpa. Exit. Cuidado que essa breve de roteamento, aí, payroll. Então, como eu falei, eu quero excluir essa entrada aqui da configuração porque eu errei, tá? Eu quero, como a gente viu no exemplo, eu quero mudar esse IP porque o IP está errado. Tá? Então, a gente faz como? A gente vai lá no modo de configuração. Aqui, claro, eu colei para ficar mais simples, não dar um peixe aqui. Eu simplesmente coloco o no na frente, ó, no IP route 00000, dou um enter. Se a gente voltar aqui, é para ter sumido de lá. Ó, percebam que não tem mais aquela entrada, tá? Ó. Então, sumiu lá do arquivo de configuração do roteador. Tem somente essa outra aqui, ok? Só que a gente queria deletar aquela e colocar a certa, né? Então, a gente volta de novo lá. Com a certa de IP route 000. No exemplo ali, vamos botar o IP ali, 92.68.1.1. Enter. Então, a gente aqui alterou a nossa rota aqui, né? Voltando lá no running config. Aí sim, ó. IP route 000.168.1.1, tá? A ordem aqui não importa, tá, pessoal? Que aparece aqui. Mesma coisa para o PV6. Se a gente colocar um comando no aqui na frente do PV6 route, a gente apaga a rota e depois consegue configurar outra. Então, vai acontecer de vocês algumas vezes configurar a rota, enfim, até uma interface de forma errada, tá? Isso é normal, com certeza vai acontecer. Não se desesperem, simplesmente repitam o comando que vocês deram errado e na frente coloquem um no, que vai estar tudo certo, tá? Que vai ser apagado, vocês conseguem configurar depois a configuração sem mais problemas. Alguma dúvida, pessoal, aí sobre, a gente viu hoje, ou aula passada, ou porque vai dos... Acredito que não, pessoal, tá tranquilo. Tranquilo? Tá, pessoal? Então, essa parte de rota estática é tranquilo, o que é? É saber configurar. Na verdade, isso que eu vou falar agora é já do semestre passado, né? Mas também vale muito para agora. É você saber configurar uma interface do dispositivo
o IPv4 e IPv6, né? O endereço e a máscara, enfim, IPv6 prefixo. Desses comandos de verificação de show IP, interface brief, enfim, show IP route para verificar a tabela de roteamento ou informação da interface. E agora criar a rota estática, né? Rota estática padrão, rota estática flutuante, uma rota estática comum ali, ok? Que a gente viu até agora. No capítulo 3, nós vamos começar a ver roteamento dinâmico, que vai ser com o RIP, que é um protocolo mais antigo, mais simples, tá? Até para vocês aprenderem. Então tem alguns comandos, nada demais, mas já vai entrar no roteamento dinâmico. No semestre que vem, vão ver o SPF, o EGRP, então já é bem mais complexo para configurar, enfim, já tem mais comandos, tá? Um pouco mais complexo o protocolo em si, até do entendimento dele. Isso mais aí no semestre que vem, né? Mas esse a gente vai ver o RIP, e depois a gente vai começar a ver ali DHCP, tem o NAT, a CL, tá? Então tem alguns outros serviços que a gente vai ver aí no roteador, e tudo vai acumulando. Então, como eu falei, lá no capítulo 7, que a gente tem aqui o 3, roteamento dinâmico, depois redes com suítes, configuração de suítes, a gente vai ver também novamente os comandos para configurar os suítes, depois VLANs, lista de controle de acesso. E esse capítulo 7 aqui é o que tem, então, a parte prática, né? DHCP e NAT é depois. Então, no 7 aqui, a parte prática é tudo que a gente viu até aqui no capítulo 7. Então, vocês vão ter que configurar, além das listas de controle de acesso, VLANs, configurar, enfim, suítes, configurar algum roteamento dinâmico, roteamento estático. Então, vai agregando, né, o que a gente vai vendo, tá? Então, isso é importante vocês irem passo a passo, lendo o material, fazendo alguns exercícios práticos, o máximo que vocês puderem, tá? Para vocês irem pegando isso bem. Porque não deve chegar no capítulo 7, se eu estou aqui no capítulo 7, tem que fazer a prática, não sei nem configurar uma interface no roteador. Então, não adianta nem querer sentar para fazer, né? Porque você não tem que ter muita coisa para aprender, né, para conseguir configurar uma CL, uma VLAN no roteador, tá? Então, por isso que eu digo, vamos galgando aos poucos, vamos fazer a configuração aos poucos para ir aprendendo a ser algo incremental, né? Então, por isso, não deixem lá para a última hora para fazer as práticas, enfim, para ler o material. E até esse capítulo 2 prático aqui, até uma forma de vocês rever bem aí a parte prática que foi vista até agora, inclusive o que a gente viu um pouco do semestre passado, tá? Pode falar, Rodrigo. Ah, não, Rodrigo saiu, achei que tinha levantado a mão aqui. Mais alguma coisa, pessoal? De dúvida aí? Os demais aí, o Felipe falou que é tranquilo, né? Mas os demais aí. Tudo certo? Tudo certo. Aqui tem a parte do certo, Emerson. Então, Tá de boa. beleza, então vamos parar aqui a gravação. E botar